A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu entre 1914 e 1918 e ficou muito conhecido em razão dos combates que aconteciam nas trincheiras. Começa agora mais uma edição Rádio Maicon. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente da batalha, sobretudo a ocidental, foi marcada pela carnificina vivida das trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os acertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. Mapa mental, Primeira Guerra Mundial. Causas. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares e etc. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e a corrida armamentista. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XX e, após isso, lançaram-se à busca de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que havia seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. A questão do nacionalismo envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o primeiro alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pan-germanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica militar e hegemônica da Europa. Na questão nacionalista, havia também um revanchismo francês. Essa questão envolvia o ressentimento que existia na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana. Conflito travado entre Prússia e França em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição ter sido assinada pela Galeria dos Espelhos no Palácio dos Versalhes e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região no sudeste do continente europeu, no começo do século XX. Os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelos impérios austro-húngaro, que estavam em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão dos Balcãs envolvia a Sérvia e a Austrália-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia era parte da Austrália-Húngrica desde 1908 oficialmente. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades,
as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte maneira: Tríplice Entente, formada pela Rússia, Grã-Bretanha e França. Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Austrália, Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado da Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava para essa guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, da capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi estendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e Bósnia. Gavrilo Princip, sendo preso após cometer o atentado que causou a morte de Francisco Ferdinando. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Princip, membro do movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se em frente ao carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como a Crise de Julho. Como não houve saída diplomática para a Crise de Julho, a consequência final foram declarações de guerra, acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Países envolvidos. Como mencionado no texto, os dois grupos que lutaram em si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Tríplice Aliança. As principais forças eram a Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália, e Tríplice Entente. As principais forças eram a Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, os países faziam parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Os combatentes da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, desgastaram-se a frente ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos, e a frente oriental, em que os alemães lutaram contra sérvios e russos. Durante a guerra, houve também uma batalha no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob domínio do Império Otomano. Fases da Primeira Guerra Mundial. Utilizando a classificação dos Estúclios, Luiz de Alencar Arapiri, a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. Primeira fase ficou conhecida como a Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Da primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Schlieffen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir que os alemães de conquistar a Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra,
caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes, a distância entre uma trincheira e a outra era mínima. O espaço que as trincheiras eram conhecido como Terra de Ninguém e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas, para informar que as tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez armas químicas, gás clorídrico e, com o tempo, também passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. A respeito dos horrores da Guerra de Trincheiras travada na frente ocidental, vale ressaltar o relato feito pelo historiador Eric Hobsbawm. Milhares de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos de trincheiras barricadas com sacos de areia, sobre as quais viviam com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse dias e mesmo semanas de incessante bombardeio e artilharia. Amaciavam os inimigos e o mandavam para baixo de terra, até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de arame farpado, para a Terra de Ninguém. Um caos de crateras, de granadas inundadas de água, tocos de árvores calcinadas, lama e cadáveres abandonados, e avançavam sobre as metralhadoras que os ceifavam, como eles sabiam que aconteceria. Na frente ocidental, destacavam-se batalhas como Verdun e Somme, em que a luta das trincheiras causou a morte de milhões de soldados em ambos dos lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor as pesadas derrotas aos russos e batalhas como Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. Mas bom, esta foi a primeira parte da explicação da Primeira Guerra Mundial. Se você gostou, espere a segunda parte. Nos siga, se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilhe para todos os seus amigos. Tchau!